Olá, sejam bem-vindos aqui ao canal Conversa do PH, neste finalzinho de tarde, início de noite de segunda-feira. Na verdade, eu estou gravando o vídeo mais uma vez pela manhã, acabei de fazer uma atividade física, estou aqui no restaurante da minha esposa, eu vou ajudar a organizar uma série de coisas, porque a segunda-feira é o dia em que o restaurante fecha para organizar a semana que começa para a gente a partir de amanhã. E estou aqui aproveitando um pequeno intervalo para gravar esse vídeo e falar do Dia Internacional dos Povos Indígenas, que é hoje, 9 de agosto. Esse dia foi instituído por meio de uma resolução da ONU, a Organização das Nações Unidas, ainda em 1995. E, dentre outras coisas previstas nessa resolução, que instituiu o dia 9 de agosto como Dia Internacional dos Povos Indígenas, há a previsão da garantia do direito de autodeterminação dos povos indígenas, principalmente nos aspectos territorial e no aspecto cultural, como forma de preservação da cultura dessa gente e dessa própria gente que está espalhada pelo mundo inteiro. Pois bem, eu sou o Paulo Henrique, sou biólogo, sou dentista, sou professor universitário e convido a você que está passando por aqui a se inscrever no nosso canal e nos ajudar a compartilhar nossas reflexões. Gente, se você entrar no site da FUNAI, você vai observar que a partir de vários estudos científicos, a FUNAI reconhece que quando da chegada do branco europeu no Brasil em 1500, existiam aqui algo em torno de 3 milhões de índios, dos quais 2 milhões viviam na zona litorânea e 1 milhão na parte mais interiorana do Brasil. Esse número foi drasticamente reduzido. Atualmente, o próprio censo de 2010 do IBGE aponta que são pouco mais de 850 mil índios em território nacional. Isso mesmo, o número dos povos originários que viviam aqui no Brasil antes da chegada do branco europeu caíram para algo em torno de 25%, de 3 milhões para algo em torno de 850 mil. Isso, por si só, reflete o extermínio ao qual os povos indígenas vêm sendo submetidos ao longo dos séculos de colonização do Brasil. Aqui no Piauí, que é o estado que eu vivo, o próprio nome Piauí refere-se, né? A garganta está um pouco seca, o próprio nome Piauí é um nome de origem indígena, refere-se a um peixe que é muito comum nos rios piauienses, que é o piau, daí vem o nome Piauí. Nossos próprios rios têm nomes indígenas, como um dos principais rios que nós temos aqui, que é o rio Poti. Então, veja que o nosso cotidiano, ele está recheado de situações, aspectos culturais, culinária indígena. E esses povos vêm sendo massacrados ao longo da história. Como eu disse aqui no Piauí, que nós temos uma identidade muito grande com os povos indígenas, com os povos originários que viviam aqui, foi passada uma narrativa nos bancos escolares, eu me lembro disso quando eu fiz o meu ensino primário, que é o atual ensino fundamental, de que não existia mais índio no Piauí, que os índios aqui tinham sido todos exterminados e aqueles que não tinham sido mortos fugiram para o estado do Maranhão, a partir das ações de um bandeirante chamado Domingos Jorge Velho, que teria sido responsável por essa dizimação, digamos assim, dos povos indígenas piauienses. Só que essa é uma narrativa que faz parte do processo de invisibilização dos indígenas que sobreviveram a essa perseguição de Domingos Jorge Velho, tá? Aqui no Piauí existem várias tribos indígenas remanescentes, no município de Piripiri, no município de Floriano, no município de São Raimundo Nonato, ainda existem povos indígenas que resistiram a essa perseguição e que mantêm traços da sua cultura, do seu idioma, enfim. Então, essa narrativa de dizer que no Piauí não tem mais índio é exatamente para dar invisibilidade a esses povos que resistiram aqui e negar os seus direitos historicamente conseguidos, né? Então nós temos que fazer nesse dia de hoje uma reflexão acerca de como as populações indígenas no Brasil de hoje estão vulnerabilizadas, estão sujeitas a ataque das suas terras, a redução por lei, inclusive, das suas reservas legais. A própria pandemia de Covid-19 causou um drama muito grande
em várias populações indígenas, tanto no sentido de que poucos recursos chegaram para proteger os povos indígenas contra a Covid-19, como principalmente chegou desinformação sobre as vacinas, ao ponto de que alguns índios mais velhos, né, os chamados anciões, se recusaram a tomar a vacina em função dessas notícias falsas que chegaram até as tribos indígenas. Então, penso eu que o dia de hoje é um dia para nós refletirmos sobre o papel dos povos indígenas no Brasil de hoje e sobre a proteção que o Estado brasileiro não concede a esses povos indígenas, permitindo a invasão dos seus territórios para exploração de minério, exploração de madeira, negando a esses povos os direitos à autodeterminação, os direitos mínimos fundamentais para a manutenção da sua gente e da sua cultura. Então, era essa reflexão que eu queria trazer hoje, porque quando se fala em Dia do Índio, Dia Internacional dos Povos Indígenas, como eles fazem parte de uma minoria, normalmente isso passa de forma invisível pelo grosso da sociedade. Tá? E nós temos que ter essa noção, nós temos que ter essa sensibilidade de perceber o quão importante para a preservação ambiental, o quão importante para a nossa cultura são os povos indígenas. Tá? Forte abraço, até o próximo.